Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui mais uma vez. Se já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, por favor, seja muito bem-vindo. Amanhã, domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque, tem o Choque Rei, o clássico Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque, valendo muito para as duas equipes. O Palmeiras na regressiva para tentar o título o mais breve possível do Campeonato Brasileiro de 2022. O São Paulo, em 8 jogos que ainda restam, porque tem um jogo a menos que os principais disputadores, os principais clubes que estão em disputa aí no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ainda lutando por uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Pois bem, em cima desse clássico, uma reflexão, por causa de um atleta, mas essa reflexão é muito mais ampla dos últimos anos do São Paulo. O tricolor paulista tem jogado fora, costumeiramente, dinheiro, história e possíveis ídolos. É sobre isso que a gente vai falar. Os erros cometidos nos últimos anos estão sendo pagos agora. Essa não é uma opção. A opção é tentar não cometer novos erros para que essa conta, essa fatura não aumente mais, ainda mais. Vamos pegar, por exemplo, a seleção brasileira do técnico Tite, de bons números nos últimos anos aí. Claro, faltou a Copa do Mundo lá na Rússia, ainda é uma interrogação se vai conquistar no Catar, mas os números expressivos da seleção brasileira passam fundamentalmente por alguns jogadores da base do São Paulo, que foram formados na base do São Paulo e que agora estão brilhando na Europa e rendendo milhões e milhões e milhões e milhões de reais, euros, dólares, a moeda que você quiser. Ainda tem uma outra questão. Endrick, essa joia rara do time do Palmeiras, e é por isso a reflexão, porque tem São Paulo e Palmeiras amanhã, o Endrick de repente pode até entrar em campo contra o São Paulo. Você sabia, eu acho que a maioria já sabia, mas vale sempre a pena ressaltar. O Endrick por R$150, R$150 de uma família muito humilde, estava lá na base do São Paulo, pediu R$150 por mês para continuar na base, para dar uma ajuda para a família, e alguém, talvez ou certamente essa pessoa nem apareça, alguém disse não. E aí o Endrick foi recebido no Palmeiras, e aí o Endrick teve o pai muito próximo, porque o Palmeiras acabou abrindo espaço para o pai trabalhar, ganhou até dentes do ex-goleiro Jailson, que eu falo ex-goleiro, ele não anunciou a aposentadoria, mas o goleiro Jailson que poderia de repente até ter vindo para o São Paulo, mas essa é outra história. E o Endrick hoje é um dos principais valores, uma das principais apostas do futebol brasileiro. Resultado do São Paulo, com tudo isso: dívidas crescentes, protagonismo distante, títulos também distante, a história ficando para trás. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá, na véspera do Choque Rei. Reflexão para São Paulino e para dirigentes do São Paulo. Vamos lá, vinheta no ar. Saiu a vinheta, estamos de volta. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos números milionários para tirar o Endrick do Palmeiras, uma das maiores joias reveladas pela equipe alviverde, o adversário do São Paulo, amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Endrick poderia ser do tricolor paulista, agora está do outro lado, declarou amores pelo time do Palmeiras, porque foi o time do Palmeiras que recepcionou a ele, ao pai, à família, portanto, que precisava, naquela fase dele pequenininho ainda, era uma aposta, e o Endrick acabou por R$150, deixando o São Paulo, R$150 por mês, deixando o São Paulo para jogar no time do Palmeiras, onde foi muito bem acolhido. Vamos lá, vamos falar, eu falei antes da vinheta, de jogadores que se destacam na seleção brasileira. Jogadores que no São Paulo, será que eles se destacaram tanto assim? Vamos pegar o caso do Éder Militão. Ele está sendo testado até, zagueiro, está sendo testado até na lateral direita por falta de opções para o técnico Tite. Brilha na Europa, no São Paulo não teve tanto brilho assim.
Esse é um caso para reflexão, não é único, infelizmente, para o tricolor paulista. Casimiro, ídolo do Real Madrid, mais de uma década por lá, acaba de deixar o Real Madrid e defende agora o Manchester United. O valor da transação, 312 milhões de reais. É um nome certo na seleção do técnico Tite, em qualquer seleção do mundo. Imagino que caberia o Casimiro, que foi muito criticado no tempo de tricolor paulista. Nos tempos de São Paulo, se duvidava do potencial dele. Se duvidava do futebol apresentado por ele. Alguém errou na avaliação e errou feio. O menino Antony, ele pode estar no Catar, na seleção brasileira. O Antony deixou o Ajax para defender também o Manchester United da Inglaterra por 505 milhões de reais. Aliás, o São Paulo vai ganhar mais nessa transação do que quando ele deixou o tricolor paulista para ir jogar no time holandês, para ir jogar no Ajax. Claro, você vai falar, mas a moeda lá é muito mais forte, é difícil segurar a revelação, a base, mas e o tratamento dado a esses jogadores da base? São 3 jogadores que podem, inclusive, ser titulares dessa seleção brasileira na Copa do Mundo que está se avizinhando no Catar, jogadores que estavam no São Paulo. E o protagonismo do São Paulo? E os títulos que o São Paulo não conquista nos últimos anos? E a dívida que o São Paulo só faz aumentar nos últimos anos? E a angústia para cima do torcedor? Tudo isso é caso de reflexão a partir do menino Endrick, que pode até entrar em campo amanhã contra o time do São Paulo. O Endrick pode substituir o Rony, por que não? Eu acredito até que o Abel Ferreira não vai fazer isso. Pela juventude, vai dar tempo para ele, vai dar estrada, cachorrinhos latindo aos montes. Pois é, são exemplos que já foram, não dá para mudar. O que dá para mudar é o futuro. E no futuro, a gente fica olhando as opções que o São Paulo tem de jogadores revelados da base. Qual o tratamento o São Paulo deve dar para esses atletas? Eu não estou dizendo que eles terão o mesmo brilho desses que eu citei, de Endrick, que está começando a carreira, que é um jogador muito acima da média, que o São Paulo deixou escapar, mas estou falando do Antony, do Casimiro, do Éder Militão e de tantos outros, que não vale a pena ficar se estendendo aqui. Eu estou falando do caso, ou de casos específicos, de Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Diego Costa, Léo, Pablo Maia, Éder Militão, estou falando do Luizão e do Beraldo, os zagueiros, até do goleiro Thiago Couto. É um negócio para se pensar. Muitos deles não estarão em campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o time do Palmeiras, mas alguns podem estar. É sobre isso que a gente está falando. Alguns podem estar. O São Paulo não vai ter nem o Diego Costa, que está machucado, né? Possivelmente não deva jogar, não vai ter o Rafinha, mas também não vai ter o Léo. Desse time provável do São Paulo para enfrentar o time do Palmeiras, são pouquíssimos jogadores revelados em Cotia. Coincidência. Claro, tem as contusões, tem suspensões, tem essa coisa toda. A base deve ser o Ferrarese e também o Miranda, os zagueiros, mas veja só. Felipe Alves, Igor Vinícius, Ferrarese, Miranda e Reinaldo. Nenhum da base. Meio campo com 4 jogadores, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick. 2 da base, o Nestor e também o Pablo Maia. No ataque, Caleri e Luciano. Caleri e Luciano, todo mundo sabe, não foram revelados pelo time do São Paulo. Essa deve ser a opção do técnico Rogério Ceni para a formação de logo mais. O Rogério Ceni, inclusive, é uma exceção a essa regra de não valorizar os jogadores revelados em Cotia. Teve o caso do Kaká. O Kaká, eu me lembro, o último jogo que o Kaká fez pelo São Paulo, muito vaiado no estádio do Morumbi, e o Kaká depois viria a se tornar o melhor jogador do mundo. Então o São Paulo tem que aprender. O que passou não é opção. Já vai ter que engolir esse sapo todo aí. Mas o futuro você pode mudar. E o futuro começa agora. O São Paulo precisa repensar. Repensar na sua categoria de base, repensar na sua estrutura profissional, repensar na estrutura do Refis, que é a de recuperação de jogadores, porque senão vai naufragar. Vai à deriva
ao longo dos anos. E tem sido assim ao longo dos anos. Os títulos internacionais desapareceram, mas o São Paulo ainda tem a história. E essa história precisa ser resgatada. É o time brasileiro com maior títulos internacionais. Mas até quando vai sustentar essa marca? Até quando? As mudanças precisam começar para colher lá. O que passou não adianta, não adianta. Nada disso cai do céu e também não nasce no mato. Tem que ser trabalhado dia a dia. Não é fácil. O Palmeiras é um exemplo. O Palmeiras estava naufragando. Resolveu valorizar a sua categoria de base, inclusive mudar muito das pessoas que mandavam nas suas categorias de base, e o resultado aí está. Claro que tem um patrocinador forte, o Rogério Ceni outro dia falou que se tivesse 2 bilhões de reais investiria no time do São Paulo, mas o fato é que como é que você vai investir numa empresa cujo saldo é negativo e cuja perspectiva não é das melhores? Bom, fica essa reflexão, gostaria do seu palpite, seu comentário, sua opinião, seu desabafo com relação a isso. E vamos em frente para o Choque Rei, amanhã, domingo, às 4 da tarde, no estádio do Allianz Parque, na Arena Allianz Parque do Palmeiras, tá bom? Lembrando que o São Paulo não perde no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro desde 2019, mas nos 6 confrontos que fez nesta temporada, em 2022, o São Paulo perdeu 4 e ganhou 2 vezes do time do Palmeiras. E não foi no Allianz Parque, tá bom? Ganhou a classificação na Copa do Brasil, a gente já sabe, mas foi nos pênaltis. No tempo normal, perdeu por 2-1. A gente fica por aqui, um excelente final de semana para você. Beijo no seu coração, até a próxima e vamos refletir. Valeu, tchau!